dia a dia, em nome de Jesus, amém e amém. Pastorzão, deixa eu pegar o microfone aqui para você. Fique à vontade, que Deus te abençoe. Paz, amados. A gente primeiro faz um exercício aqui, depois que tira a máscara, para falar um pouquinho mais livre. Pois bem, queridos. Opa! Obrigado, querido, muito obrigado. Bom, amados, bom demais estar de volta aqui, a maravilha. É uma alegria, é um prazer, é um povo querido, né? E o convite, né, do pastor foi realmente algo especial para mim. Carinho pelo, né, amado pastor Vaguinho e por essa igreja aqui também. E vocês, né, para mim, são pessoas do coração mesmo. Tá? Uma alegria mesmo. E né, esse momento de pandemia, a gente está realmente aqui desde o ano passado em Campo Grande, né, mas é perto e, ao mesmo tempo, longe, realmente. Né, acompanhando, né, a minha mãe, a família. E o momento da igreja é um momento diferente mesmo. Não é só aqui não, gente, é no mundo inteiro. Tá? O momento que está sendo vivido, né, é um momento único, talvez no passado, lá na época da gripe espanhola, alguma coisa assim, né, mas não tem mais como contar aquilo. E o que a igreja, nesse momento tão diferente, nesse momento, né, é que nós ainda não tínhamos enfrentado nada assim. A resposta da igreja para esse momento, para essa situação, isso sim vai fazer diferença, vai ficar marcado nas nossas vidas, para as futuras gerações e outra coisa também, que é para a mensagem de hoje, para o reino dos céus. E aí, amados, eu trouxe, né, uma reflexão hoje aqui, justamente baseado naquilo que nós vivemos aqui, mas que fica para a eternidade. Não se assuste aqui de trazer assim 2 folhas. Esse pastor hoje vai até 9 horas. Né? Já estamos aqui né, na ideia aqui, daquilo que temos preparado. E por isso eu gostaria que os irmãos abrissem aí as suas Bíblias em Lucas 16, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 25. Lucas 16, do versículo 19 até o versículo 25. Estamos juntos aí? Tem Lucas na Bíblia de todo mundo? Eu estou meio enferrujado. A última vez que eu estive, né, ministrando na igreja foi lá na Amendoeira. Quando foi? Julho do ano passado? Eita! Desculpe se demorar a engrenar alguma coisa aqui, né, mas estamos juntos aí então, todo mundo achou? Lucas 16, do versículo 19 até o 25, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Pois bem, queridos, duas perguntas. Você se sente rico de alguma coisa hoje? Tem algo que você pode dizer: olha, disso eu sou rico. Você é rico de quê?
Por outro lado, a outra pergunta, você se sente pobre de alguma coisa? Você se sente pobre de quê? O que você pode dizer, né, que é a sua pobreza hoje e qual é a sua riqueza hoje, neste dia, se você parar para pensar um pouco? No texto que nós vemos aqui, nós temos extremos, né, muito bem identificados, da riqueza e da pobreza. Algo assim absurdo até. Tá? Nesse trecho, é interessante, essa parábola só tem no Evangelho de Lucas, né? Alguns chegam até a dizer que talvez não fosse uma parábola, talvez fosse uma história, né, Jesus contando ali, mas isso já é uma outra discussão, né? Jesus estava seguindo viagem com seus discípulos, uma multidão de todo tipo de gente, rico, pobre, homem, mulher, criança, seguindo Jesus, né? Possivelmente, pelo contexto que está ali, Jesus está contando essa história por causa dos fariseus. Nem todos os fariseus eram ricos, mas o próprio versículo 14 desse capítulo 16, se você quiser conferir, diz ali que os fariseus eram avarentos, eram pessoas que amavam o dinheiro, né? Não pelo trabalho, mas que eles pudessem pegar dos outros. Tá? Alguns acham que foi uma história, né? Além de uma parábola, uma história, porque é a única em que Jesus cita um nome de alguém envolvido. Né? Jesus contou tantas parábolas e nunca usou um nome. Né? E nessa ele diz, uma pessoa envolvida na história se chamava Lázaro. Tá? Mas isso aí é só para a gente ter o contexto daquilo que nós estamos vendo. O que nós temos aqui? 2 homens. Primeiramente, vamos falar aqui daquele que está no versículo 19. Um homem rico. Jesus não falou o nome. Né? Jesus apenas cita ali um homem rico, mas fala algumas coisas sobre ele. Tá? Não diz qual era a origem da riqueza dele, mas diz como ele gastava. Né? Como é que você tem gasto aí a sua riqueza? Lembra que eu perguntei? Você é rico de quê? Né? Como é que você tem usufruído aí da sua riqueza atual? Tá? Como é que aquilo que você recebe, né, você tem usado como? Olha como é que esse camarada usava. Né? Diz que ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Vocês sabem o que era isso? Púrpura, né, e linho finíssimo, significava que era uma pessoa extremamente rica. Tá? Sabe, roupa cara, de alto padrão, pessoa que está sempre assim bem arrumada. Tá? Eu não saberia dizer para vocês, mas pensa nas marcas mais famosas de roupas aí, que as pessoas aparecem na revista. Né? As roupas aí que você, quando você está passeando por aí, né, aparece, essa aí, essa pessoa usava isso. A púrpura, uma coisa meio vermelho para o roxo assim, era tecido da nobreza. Já viram capas de reis e rainhas? Normalmente é sempre de que cor? É o vermelho. Tá? O vermelho é a cor da nobreza. Tá bom? E ali dizia, né, que, além disso, ele se regalava em banquetes, ele assim vivia todos os dias. No original lá, né, nessa história, diz que ele tinha uma alegria da vida todos os dias. Era, sabe, banquete à vontade, festas à vontade, tudo que ele queria estava à disposição dele por causa da riqueza. E, por outro lado, quem é o outro homem da história? Tá? O mendigo, Lázaro. Esse nome, Lázaro é um nome grego para um nome, né, hebreu, Eliezer ou Eleazar, tá? Que significa Deus ajuda, ou aquele a quem Deus ajuda. E ali fala de um homem coberto de chagas, de feridas, provavelmente leproso. Tá? Ou seja, mendigo, leproso. Diz que ele foi deixado à porta do homem rico. Significa o quê? Ele também não andava, aleijado. Talvez uma deficiência física, talvez por causa da doença que ele tinha, ele era incapacitado de se locomover por conta própria. Tá? Então, temos aí, né, o mendigo, leproso, aleijado, tá? E ele é deixado na porta do rico, por quê? Ali era um local onde ele poderia esperar misericórdia. Um local onde ele vê, né, riqueza, e ali ele pode esperar receber as bênçãos que estão acompanhando. Né? Eu posso parar aqui na porta aqui do pastor Vaguinho, cada vez que ele sair com o carro zero dele, eu falo, lembra de mim, pastor? Né? Lembra de mim aqui e tal, e aí, né, ele pode me abençoar. Irmãos, ele esperava na porta do rico,
deixado por alguém. Jesus ali não diz quem, só diz que alguém largou ele ali. Tá? Você já fez isso com alguém? Rapaz, não aguento mais fulano, vou largar para outra pessoa. Você já fez isso aí, hein? Não precisa me contar não, né? Mas provavelmente diz apenas que ele foi deixado ali. Então alguém pegou aquele mendigo, deixou na porta do rico. Porém, em vez de Lázaro encontrar misericórdia, ele encontrou o quê? Miséria. Em vez de receber do rico, né, um tratamento misericordioso, ele recebeu, na verdade, nada. Porque apenas diz que a única coisa que ele recebeu foi lambida dos cachorros que ficavam ali em torno dele. Tá? Você já viu cachorro lambendo machucado? Já nunca viram, não, gente? Que isso? Né? Você não, acabou de fazer um machucadinho ali, está sangrando, o cachorro vem na hora. Os cachorros de hoje em dia não fazem isso, não? Até o cachorro está Nutella hoje em dia. Que isso? Que, antigamente o cachorro vinha, lambia ferida. Não, é porque o cachorro fica lambendo a dele, né? Quando ele se machuca. Se você deixar, ele lambe a sua também. Delícia. Então, né? Aqui nós temos, tá, dentro dessa história, um homem que recebeu tudo desse mundo, dessa terra, e um outro que só recebeu miséria. Um outro, né, um mendigo Lázaro poderia encontrar ali na casa do rico, né, aquilo que ele precisava. Porém, infelizmente, só os cachorros da rua é que perceberam que ele estava ali. Mas como Jesus continua, né, a história, no versículo 22, chega aquilo que iguala todos os homens. Não faz diferença se você é rico ou se você é pobre. A morte. Não faz diferença, nós estamos vendo isso, né, nessa pandemia com muita tristeza. Não há nenhuma alegria em ver isso. Mas está morrendo tanto pobre no hospital público, quanto milionário nos hospitais particulares de luxo. A morte iguala, né, todos os homens. Chegou tanto para o rico quanto para Lázaro. Porém, a partir daí, Jesus também leva a dois extremos. Na terra, dois extremos da riqueza e da pobreza. E agora, a partir da morte, também, dois extremos. Por quê? Diz o seguinte: Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Isso, né, na tradição, na versão, se eu não me engano, mais antiga, né, usava essa expressão, o seio de Abraão, que significa o quê? O local onde recosta. Né? Quando você precisa consolar alguém, você abraça, a pessoa coloca a cabeça aqui, né, e ali você consola aquela pessoa. Então, aqui, nesse momento, nessa expressão, né, simplesmente foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Essa expressão, Jesus queria nos mostrar o quê? Que ele foi levado para o local de alegria, paz, conforto. Não o conforto, por exemplo, de estar um calor lá fora e o ar-condicionado aqui, né? Está mais confortável aqui do que lá fora. Não apenas isso, mas um local onde ele se sente finalmente bem. Onde ele se sente finalmente ali, eu encontrei um lugar, esse lugar aqui, eu posso ficar sem nenhum problema. Esse lugar aqui é um local onde eu me sinto confortável na vida. Você se sente confortável na vida? Você está em um lugar hoje de conforto? Tá? Você reflete sobre a sua própria vida. Isso tem muito a ver com essa história. Então Lázaro é levado pelos anjos, uma coisa linda, né? Imagina, né, ele sendo levado assim, tenta projetar isso na sua mente, e ele é colocado num local maravilhoso, né? E Abraão representa cumprimento de promessa também. Tá? Então está ali Lázaro recebendo algo totalmente diferente do que ele recebeu durante a vida dele. Pensa o seguinte, tá? Enquanto Lázaro estava vivo, ele foi levado, não se sabe por quem, no meio da miséria dele, e largado na porta do rico. E o rico fez o que com ele? Ignorou completamente. O rico ignorou que tinha uma pessoa, tinha um ser humano, um filho de Abraão também, porque eles eram do mesmo povo, ali na porta dele. Então pensa só, foi isso que ele recebeu na vida, foi levado por desconhecidos ou por familiares, sabe-se lá por quê, largado na porta do rico, e o rico não estava nem aí para ele. Na terra ele foi levado, não se sabe por quem, mas após a morte ele foi levado por anjos.
Ele foi levado para a porta de um homem que o ignorou por completo na miséria dele. Mas agora ele foi levado para o seio de Abraão, que o conforta, que o abraça, que o recebe. Reparou na diferença? Reparou a vida, né? O que ele havia recebido e o que ele tinha agora? O homem rico também morreu. Apenas diz aqui que ele foi sepultado. Imagina o sepultamento de um milionário. Você já foi, quem já foi ao cemitério, já viu aqueles mausoléus de família? Parece até uma casa. Dá para morar certas famílias dentro de alguns mausoléus. Né? Um lugar bonito, confortável, só falta ter ar-condicionado para o cadáver. Um local assim, né? Top de linha. Tá? Então imagina, ele deve ter sido sepultado, né? Deve ter sido uma coisa linda. Né? O corpo dele, segundo os rituais da época, né? Deve ter sido enrolado em linho puro, colocavam perfumes, né? Cobriam de ervas aromáticas o cadáver. Deve ter sido, sabe, né? Algo assim incrível. Devia ter aquele grupo de pessoas indo lá para o sepultamento, tal. Deve ter sido algo assim incrível o sepultamento do rico, num túmulo, com certeza um túmulo, né, muito bonito, ornamentado, muito bem preparado para o corpo dele. Porém, esse corpo muito bem sepultado não foi recebido por anjos. Não foi levado para o seio de Abraão. Pelo contrário, o destino dele após a morte é tristeza, aflição e tormento no inferno. Lembra o que Lázaro recebeu? Alegria, paz, conforto. O que o rico recebeu? Tristeza, aflição e tormento. Por quê? Porque diz ali, né, que ele vai para um lugar onde não há descanso para a alma. Que diferença daquilo que ele teve em vida, né? Em vida, né, a expressão lá no original dizia que ele tinha alegria de festas todos os dias, mas agora a única coisa que ele tinha era total desesperança. Aquilo que Jesus, em algumas passagens, chamou de quê? Choro e ranger de dente. Aflição total. Quantas vezes, você, né, pensando nessa parábola, quantas vezes Lázaro, atormentado pela doença dele, pelas dores no corpo, atormentado pela fome, pela humilhação da mendicância, quantas vezes Lázaro não deve ter olhado, né, para aquelas festas que o rico dava? Lázaro devia ter olhado para aqueles banquetes, lá de longe, né? Ele via o homem rico no banquete, ele via o homem rico nas festas, sem, contudo, Lázaro poder estar lá. E também não recebia nada de lá. Porém, agora é o contrário. É o homem rico que vê Lázaro à distância. Agora é o homem rico que está numa posição de sofrimento, de dor, de humilhação, e é ele que olha agora de longe, né, de outra posição, e ele vê Lázaro na alegria do céu, enquanto ele agoniza no inferno. Lázaro, muitas vezes, quis uma migalha que caísse da mesa do rico para ele. Lázaro, muitas vezes, quis ali para ele, sabe, naquela época, né, não era costume deles usar talheres, eles usavam muitas vezes o pão. Tá? O pão alimento, né, de fartura para eles, e as carnes, os molhos que tinham ali, eles comiam com pão. Pegava o pão, passava na carne, comia, pegava o pão, passava no molho, né, e comia, muitas vezes para limpar o prato. Eu quero comer outra coisa. Né? Já foram no rodízio na hora de trocar o prato? Né? Chega de salgado, agora eu vou na doce. Né? Aquela pizza, tal. O que eles faziam? Passavam o pão no prato e depois faziam o quê? Jogava aquele pão fora. Lázaro estava doido por um pãozinho daquele de limpar prato. Mas nem isso ele recebia. Lázaro quis muito uma migalha da mesa do homem rico. Porém, após a morte, o homem rico desejava desesperadamente uma gota d'água que fosse trazida por Lázaro para ele. Uma gotinha de água. Ele diz, pede que Lázaro molhe a ponta do dedo e me traga aqui uma gotinha de água. Lázaro, na vida, aguardava isso do homem rico, uma migalha. E agora, após a morte,
Ele só queria que Lázaro levasse uma gotinha de água para aliviar o sofrimento dele. Você com certeza já deve ter lido, né, essa parábola, ela continua, né? Ela vai até o momento que o homem rico pede, né, que Lázaro volte dos mortos, que pregue, né, salva meus irmãos. Então, nós não vamos ficar com essa parte, porque hoje nós realmente queremos nos concentrar na ideia do momento que nós estamos vivendo. E mesmo assim, hoje, aplicar na nossa vida aquilo que você realmente tem considerado riqueza e aquilo que você tem deixado de lado, porque é pobreza para você. Vamos refletir juntos, então? Pensa um pouco aí agora. Sabe, qual é hoje o seu maior desejo? Qual é hoje aquilo que, sabe, que você mais busca? Enquanto eu molho aqui a garganta. Você decide aí no seu... O que você mais busca na vida hoje? Se dá o medo de colocar no lugar errado esse copo, né? Vai ser um desastre. Reflete comigo. Vamos pensar, ó. O que você deseja hoje de riqueza? Tem qual objetivo? Sabe, aquilo que você quer conquistar hoje, qual o objetivo disso na sua vida? Por que a gente pode refletir, então, em cima, né? O que a gente pode aplicar na nossa vida? O homem rico, dessa parábola contada por Jesus, ele tinha alimento, tá, para poder dar alívio para Lázaro? Tinha até de sobra, né? Então, por que ele nunca fez isso? Vou fazer aqui uma das possibilidades. O homem rico nunca se achou rico o suficiente para dar o pão ao pobre que mendigava na sua porta. Ele era rico para o pão que se jogava fora, mas ele nunca se achou rico o suficiente para poder dividir o que ele tinha. Parece, né, algo estranho isso, né? Mas é verdade. Por quê? Porque a riqueza que ele queria era para ele. E ele nunca tinha o quê? Suficiente para ele. Por isso, vamos refletir naquilo que nós mais desejamos. Para qual é o objetivo daquilo que eu mais quero na vida? Esse homem tinha de tudo, mas por incrível que pareça, nunca era suficiente, porque ele só queria para ele. Até aquilo que ele dava para os convidados. Por quê? Porque ele sentia alguma coisa ali. Né? Sou eu, né? As pessoas estão vendo como eu sou rico. As pessoas estão vendo, né, como eu tenho o suficiente. Olha, né, as melhores carnes, os melhores pães e tal. Era mais importante para ele se vestir de púrpura, linho fino, coisas que acabam consumidas pelo tempo e pelas traças, como Jesus diz. Era mais importante para ele tudo isso do que tirar um pão do banquete dele para acabar com a fome de um homem. Roupas boas, todo mundo gosta, né? Também gosta de roupas boas, né? Claro. Todo mundo quer se vestir bem, não é verdade? Mas olha só, pensa junto comigo. Para o reino de Deus, tem diferença se a camisa que eu estou usando aqui não tem nada ou se ela tem aqui aquele jacarezinho? Porque vai fazer diferença na hora de comprar, não vai? Ou se for, né, o carinha montado no cavalo, né, jogando polo aqui, porque vai fazer uma enorme diferença na hora de pagar por ela. Para o reino de Deus tem diferença? Então por que desejamos tanto? Porque, né, mexer com a rapaziada aí, né? Quando nós estamos com a camisa dessa, né, a gente anda até assim, né? Aquele bichinho aqui e tal. Tem mais nada na camisa, não tem mais nada, só tem aquele negocinho aqui. É natural nosso. Faz diferença para o reino? Não estou dizendo que você está... O irmão está até com umzinho ali, né? Pô, nem vi, só vi agora. Vai te sentir até mal. Pô, o pastor só falou isso porque eu estou aqui. Né? Pior que não, né? Eu juro, está escrito aqui. Tá? Vai fazer alguma diferença na nossa vida, se tiver ou não? Por quê? Porque nós estamos querendo para nós. Para nós, e não para o reino de Deus.
Tanto faz se tem uma marca famosa etiquetada na sua calça ou na sua calça jeans. Olha aí, mulherada. Tá? Se tiver uma marca famosa aí, uma marca que tal, né, que né, às vezes é pequenininho também, mas faz toda a diferença, né, porque ela é rasgada diferente dos outros, ou porque ela empina o bumbum melhor que as outras. Né? Deve fazer uma enorme diferença para a mulherada. Para o reino dos céus, para o reino de Deus, faz alguma diferença? São coisas nossas. Ou o seu par de tênis, pode ser daquele de R$500, não é? Né, Vaninho? Pode ser daquele bom, né, de verdade. Vai fazer alguma diferença se o seu caminhar é, né, com aquele, né, aquele abençoado. Não vou nem falar marcas aqui, tá? Deixa isso para lá, porque vai que tem alguém aí com a marca, aí dá ruim. Deixa para lá. Não vai fazer nenhuma diferença para o reino dos céus. Vai fazer diferença para você? É claro, né? Você comprar, né, algumas coisas para a sua vida, são boas, você vai utilizar bem. Mas se forem apenas para que os outros saibam que você tem, o que vai fazer diferença para o reino de Deus, o que importa de verdade, é se nós fomos capazes de abrir mão de alguma coisa nossa para ajudar a vestir quem precisava se vestir com roupas decentes apenas para cobrir o corpo. Essa semana teve um incêndio aqui em Santa Cruz. Centenas de famílias perderam tudo. Aí você pensa assim, pobre, favelado. Alguém tem que ajudar. Alguém? O governo deve ajudar. O governo? A gente estava vendo, né, a reportagem, eles estavam instalados no Miésimo da Silva, né, o centro esportivo lá de Campo Grande, e foram retirados de lá porque ia ter uma colônia de férias. Ia ter uma colônia de férias, a colônia de férias não podia esperar, então tiveram que tirar as famílias que estavam desabrigadas de lá. O que importava de verdade para o governo? A colônia de férias? No lugar de famílias desabrigadas, perderam tudo, perderam roupa. Eu vi a reportagem, as mulheres estão pedindo sabonete. Duvido que você venha aqui se você não tiver cheirosinha, cheirosinho. Né? As pessoas estão pedindo pasta de dente. Ainda bem que está todo mundo de máscara aqui, né? Já pensou, falta pasta de dente para você? Para o reino de Deus, tanto faz se você está comendo carnes nobres, aquele churrascão que, né, o pessoal anda fazendo aí, com picanha, né? Ou, né, se você é um apreciador daqueles queijos caríssimos, que ganha prêmio em Paris, não sei o quê e tal, ou até mesmo se você tem alegria, como eu mesmo falei que eu tenho, né, de vez em quando está lá num belo rodízio de pizza, num rodízio, né, de churrasco faz tempo que a gente não vai, né, amor? 50 conto, 60 conto, eu falei, pô, não dá mais não. Já foi, não dá mais. De carne, né? Mais fácil comprar um boi. E aí ele diz o seguinte, tá? Para nós é uma beleza. Belos cortes de carne, né? Você já se sente já comendo, só de ver ali. Para o reino dos céus, o que vai fazer diferença é se você alimentou quem precisava, quem não tinha nada para comer, quem realmente tinha necessidade. Rico no mundo tem tudo o que quer. Rico no reino é aquele que abre mão de tudo o que quer. A sua riqueza é para o mundo ou é para o reino? A sua pobreza é para o mundo ou é para o reino? Avalia isso, pesa isso no teu coração, coloca isso nessa balança. Pensa, sabe? Medita nas palavras de Jesus e não as minhas. O que está fazendo diferença para você. Porque a nossa riqueza no céu corresponde a quanto nós abrimos mão aqui na terra. Mas, de repente, você... pastor, eu abro mão fácil. Não, eu não tenho problema com dinheiro, não. Eu gosto. Mas, de repente, o seu problema não é abrir mão de riquezas materiais. De repente, você tem uma dificuldade de abrir mão da sua vaidade. De repente, a sua riqueza nesse mundo é isso. É a sua vaidade. E você tem uma enorme dificuldade de abrir mão dela. De repente, a sua riqueza no mundo é o orgulho. É tudo o que você quer defender nessa vida. Você vai levar isso para o reino?
De repente, são tantas outras coisas, que são as coisas que você mais preza nessa vida. São as coisas que você realmente mais considera nessa vida e que para o reino de Deus não significam nada. Absolutamente nada. Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 2, ele diz: as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. Você pegar o comecinho desse capítulo 5 de Tiago, ele está falando justamente dessa vaidade do que as pessoas querem na vida, querem no mundo, e como isso se acaba. Enquanto o rico se vestia daquelas roupas caras que não serviram em absolutamente nada para ele no inferno, o que aquela roupa púrpura e de linho fino serviu para ele no inferno? O que a barriga cheia dos banquetes serviu para ele no inferno? O que nós, desse mundo, podemos dizer que vai fazer diferença após a morte? Vamos chegar lá. Porque enquanto aquele rico viveu nesse luxo todo, Lázaro viveu na mendicância, no desespero, na pobreza total. Onde uma pessoa chega num ponto que ela abre mão de tudo. De tudo. Aqui mesmo, no Evangelho de Lucas, nesse capítulo mesmo, não dá tempo, a gente, quando volta mais um pouquinho, você olha, tem outra parábola que Jesus fala do administrador infiel. O administrador infiel, ele é pego no flagra, pelo seu patrão. E aí ele pensa assim, desesperado: o que eu vou fazer da minha vida? Porque trabalhar na terra eu não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Se eu não me engano é o versículo 2, acho que é versículo 3, nesse capítulo 16 mesmo, versículo 3. Lázaro recebeu isso, não tinha como trabalhar e teve que mendigar. Porém, Lázaro, na pobreza dele aqui na terra, após a morte, Lázaro, que vivia com certeza em trapos, não tinha roupa para ele, com certeza vivia o quê? Em trapos que ele conseguia para poder cobrir o corpo. Após a morte, a Bíblia nos diz que aqueles que vão para o descanso vão receber roupas de linho puro e finíssimo, vestes brancas. A roupa que Lázaro nunca pôde ter na vida, estava aguardando no céu. Conforme Apocalipse 19:8, que diz da igreja: foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. A roupa que vamos levar para o céu são as obras de amor que fazemos por aqueles que precisam. Eu sei o quanto é difícil. Sofro na carne as mesmas coisas que vocês. Exatamente as mesmas coisas. A vontade de pensar muito mais em mim mesmo. Sabe, aquele pensamento fácil que os meus problemas são maiores que os problemas dos outros. Você não sabe o que eu estou passando. E eu não quero, fingir que nós não temos problemas. Porque, se pedisse para fazer fila, para consultar o pastor ali, conte seus problemas. Era capaz de vir gente até que está lá fora, catar na rua e ia encontrar. Então eu não quero fingir que você não tem problemas. Eu quero que você pense naquilo que Jesus agora está trazendo, num homem que só viveu problemas. Você pode contar alguma coisa daquilo que Jesus contou? Você pode tirar alguma coisa da vida de Lázaro para a sua? O que você quer? As feridas? O que você quer? A mendicância? A fome? A humilhação? O que você está querendo de Lázaro aí para a sua vida? Talvez os cachorros, os cachorrinhos, lambendo a ferida. Quer os cachorrinhos? Provavelmente era cachorro de rua, Provavelmente, a ferida de Lázaro exposta, se fosse a lepra, ficava saindo aquele pus e tal, aí o cachorro tem esse instinto. Alguma coisa da vida de Lázaro você quer para a sua vida? Nem eu. E do rico?
Vamos lá. E do rico? Tem alguma coisa que você queira para a sua vida? Os banquetes, as roupas caras, as festas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: eu entendo, nesse trecho que a gente pensou hoje, tem várias coisas para a gente meditar, mas uma das coisas que eu entendo é que a maior pobreza da vida é a indiferença aos sofrimentos que estão ao nosso redor. A maior, riqueza daquele homem não se comparava à pobreza da indiferença que ele sentia pelo mendigo que estava ali à porta dele. Todo esse mundo ao nosso redor é caído, amaldiçoado. Todo esse mundo ao nosso redor está contaminado pelo pecado. Mas se você é de Jesus, você não. O mundo está perdido, derrotado. O destino dele é o quê? Já leu o Apocalipse, você já sabe. A destruição que vem pela frente. O que nós estamos vendo hoje com essa pandemia aí não se compara ao que está descrito em Apocalipse. Se você não leu, vai ler. Você vai se sentir até bem. Não, o mundo está bem hoje. Se você ler, o que está aí para frente para vir. Porém, você que tem Cristo no seu coração, você é uma nova criatura, gerada em Cristo, no Santo Espírito dele. Você tem no seu coração algo que aquele homem que tinha tudo na terra não conseguiu ter. Porque a nossa riqueza nessa vida só pode ser a mesma que foi a de Jesus, que foi o amor que o moveu a agir. Não o amor como sentimento que a gente costuma descrever, mas o amor que vira uma ação, uma fé viva, que me move, me transforma e que move a vida de outras pessoas. Por quê? Porque quando eu quero mais daquilo que Jesus teve como riqueza, eu me torno rico com Ele, por causa dele. E a minha riqueza vai passar a ser bênção para outros. A sua riqueza em Cristo, quanto mais de Cristo você tiver na sua vida, mais da riqueza dele você vai colocar ao seu redor, você vai espalhar para todos os lados. Lembrei do hino, né? Mais de Cristo. Eu já esqueci um pouco agora. Mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. É isso? Olha só. Isso faz diferença. Isso é riqueza. Isso é tesouro para a sua vida. E você tem isso para a sua vida. Eu quero que você receba o consolo de Jesus, que não importa se hoje você chora, se hoje você está doente, se hoje você tem dores, o que Jesus tem preparado para você não se compara à festa do Neymar aí no Ano Novo, o banquete para sei lá quantas pessoas. O que Jesus tem preparado para você vai tão além das dificuldades que você tem hoje, que é tudo que você tem que esperar. É tudo que você tem que desejar, porque todas as dores de Lázaro, toda a humilhação, cessaram quando ele recebeu finalmente no reino aquilo que estava preparado para ele. Eu quero dizer que é isso para você também. Então pare de procurar as coisas erradas para a sua vida. Para de usar como alvo coisas que não vão fazer diferença e comece a mirar naquilo que realmente vai fazer diferença para a sua vida no reino eterno do Senhor Jesus. Tome isso como, não só você, mas todos nós. Vamos tomar isso como o mais importante da nossa vida. Porque essa é a promessa que o nosso Jesus teve. E a última frase diz, Jesus, ele pode cobrar isso de nós. Por quê? Primeiro, ele renunciou tudo por nós. E segundo, ele prometeu muito mais desta terra, mas na vida eterna no reino. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e enche o teu coração da riqueza de Cristo. Amém. Muito obrigado, pastor.